Em 7 de dezembro de 1941, a Marinha Imperial Japonesa lançou um ataque surpresa devastador contra a base naval dos Estados Unidos em Pearl Harbor. Em apenas algumas horas, milhares de americanos foram mortos e grande parte da frota do Pacífico foi paralisada em uma operação que, taticamente, foi uma obra-prima. No entanto, a história revela uma narrativa mais profunda. Pearl Harbor não foi o fim, mas o nascimento de uma determinação americana inabalável. Embora o ataque tenha destruído couraçados, falhou em atingir os porta-aviões que estavam no mar, as mesmas embarcações que se tornariam a espinha dorsal da nossa heróica contra-ofensiva. Além disso, ao ignorar a infraestrutura vital da base, o Japão permitiu que a Marinha dos Ishikawa se reerguesse com uma velocidade que o mundo jamais imaginou ser possível. O maior erro de Tóquio, contudo, foi subestimar o espírito de um povo unido. A fumaça sobre Pearl Harbor fez mais do que silenciar os isolacionistas. Ela acendeu uma chama de orgulho patriótico e uma vontade indomável de vencer, que uniu cada cidadão, de costa a costa, em um esforço de guerra sem precedentes. Como o próprio almirante Yamamoto temia, o Japão não apenas destruiu navios, eles acordaram um gigante adormecido e o preencheram com uma resolução terrível e gloriosa de lutar até a vitória final. Imagina a cena. Havaí, manhã de domingo, 7 de dezembro de 1941. O céu tá limpo, as águas de Pearl Harbor calmas. Uma tranquilidade quase cinematográfica. Exato. Para a maioria dos marinheiros ali, era só mais um dia tranquilo. A guerra na Europa, na Ásia, parecia, uma coisa muito distante. Um problema de outro mundo, né? Totalmente. Ninguém podia imaginar que em poucas horas aquele lugar se tornaria o epicentro de uma virada global. Hoje, nosso objetivo aqui é ir fundo e entender não só o que aconteceu, mas por que aconteceu. E como um evento de menos de 2 horas conseguiu, de fato, redefinir o curso da história. É isso. Mas, para entender o ataque, a gente precisa olhar o cenário global da época. Com certeza. A história de Pearl Harbor não começa naquela manhã. Ela é o resultado de uma longa cadeia de eventos, de ambições e de um cálculo estratégico de altíssimo risco. Ok, então vamos analisar isso em detalhes. Nos anos 30, o mundo já estava rachando. De um lado, a Alemanha nazista na Europa. Do outro, o Japão expandindo agressivamente pela Ásia. O que movia essa expansão japonesa? Era só ideologia? A ideia de um império? Ou tinha algo mais pragmático ali? Ótima pergunta, porque toca no centro da questão. Tinha, é claro, a ideologia, a tal esfera de coprosperidade da Grande Ásia Oriental. A ideia de um império liderado pelo Japão. Exatamente. Mas o motor mais imediato, a força motriz mesmo, era a sobrevivência econômica. O Japão é uma ilha. Tem pouquíssimos recursos naturais. Certo. Para alimentar a indústria, a máquina de guerra, eles precisavam desesperadamente de petróleo, de aço, de borracha. E onde estavam esses recursos? Na China, na Indochina, nas colônias europeias. Então a expansão não era só ambição, sabe? Para eles, era uma necessidade vital. E enquanto isso, os Estados Unidos, oficialmente neutros, só observando. Mas essa neutralidade era meio... de fachada, né? Completamente. Uma fachada cada vez mais fina. Os EUA já apoiavam a China contra o Japão. E conforme o Japão avançava, Washington respondia com sanções econômicas. Apertando o cerco. Exatamente. Até que veio o ponto de virada, em meados de 41. O Japão ocupa a Indochina, e os EUA, junto com britânicos e holandeses, impõem um embargo total de petróleo. O embargo total de petróleo. Isso é como desligar a chave geral de um país. Exatamente isso. O fascinante aqui é ver como a economia se torna o gatilho direto para a guerra. Mais de 80% do petróleo do Japão vinha dos Estados Unidos. 80%. Sem esse petróleo, a Marinha Imperial estimava que, seus navios parariam em 1 ano, o exército em meses. Era um ultimato. Ou o Japão recuava e abandonava tudo, ou enfrentaria um colapso. E para a liderança militar em Tóquio, recuar não era uma opção. Impensável. A única saída que eles viam
era a guerra. Então, encurralados, eles partem para uma solução drástica. E é aqui que entra a figura do almirante Isoroku Yamamoto com esse plano, ousadíssimo. Muito ousado. A lógica de Yamamoto era de um jogador de pôquer. Ele tinha estudado nos Estados Unidos, conhecia o poder industrial americano. Ele sabia e dizia abertamente que o Japão não venceria uma guerra longa. Tem aquela frase famosa dele, né? Isso. Posso correr solto por 6 meses. Depois disso, não tenho nenhuma expectativa de sucesso. Ele sabia onde estava se metendo. Então o objetivo não era conquistar os Estados Unidos, era um golpe. Um único golpe tão forte que forçaria uma negociação. Exatamente. Um nocaute rápido. Destruir a frota do Pacífico de uma vez só. Isso daria ao Japão uma janela, uns 6 meses, talvez um ano, para conquistar o Sudeste Asiático, pegar os recursos de que precisava e criar um perímetro de defesa. A aposta era que os americanos, chocados, desmoralizados, não teriam estômago para uma guerra longa e sangrenta. Exato. E aqui a gente vê a primeira grande ironia, uma miopia estratégica gigantesca. O plano taticamente brilhante focava em destruir o quê? Os encoraçados, o símbolo do poder naval do passado. Eles estavam mirando na arma errada, então. Precisamente. Yamamoto, como quase todos na época, subestimou o que definiria a guerra no mar dali para frente. O porta-aviões. O porta-aviões. Eles planejaram à perfeição para destruir os dinossauros da guerra naval, sem ver que os predadores do futuro já estavam circulando. Que incrível. E a preparação para esse ataque foi meticulosa. Ah, foi. Pilotos treinaram por meses para lançar torpedos em águas rasas, algo que se achava impossível. Eles modificaram os torpedos com aletas de madeira para não afundarem na lama do porto. Reuniram 6 porta-aviões, a maior força-tarefa do tipo já vista, e cruzaram o Pacífico em silêncio de rádio total. É impressionante. Mas aí fica a pergunta, e o lado americano? Como é possível que o principal porto naval no Pacífico tenha sido pego de surpresa? Total. Foi incompetência, arrogância. Olha, é uma mistura de tudo isso e é uma das partes mais trágicas da história. Não foi por falta de sinais. Não. A inteligência americana já tinha quebrado o código diplomático japonês, o Código Púrpura. Eles sabiam que uma ação militar era iminente. O problema era o quando e principalmente o onde. Ninguém imaginava que seria no Havaí. Exato. Faltou imaginação. Para os comandantes, Pearl Harbor parecia seguro demais, longe demais. A aposta era que o ataque seria nas Filipinas ou em colônias britânicas, onde os recursos estavam. Faz sentido. E as informações eram fragmentadas. O exército lia uma coisa, a marinha lia outra, não tinha um órgão central conectando os pontos. É o clássico problema do sinal versus ruído. O sinal do ataque a Pearl Harbor se perdeu no meio de tanto ruído. E essa ilusão de segurança se desfez naquela manhã de domingo. Como foram os primeiros momentos? Confusão absoluta. 7h48 da manhã. A primeira onda de aviões japoneses aparece no céu. Muitos em terra pensaram que era um exercício de treinamento. Nossa! Aí veio a transmissão dos pilotos japoneses. Tora, 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 que significava que a surpresa tinha sido total. Segundos depois, as bombas e torpedos começaram a cair. E a ficha caiu. Da forma mais brutal possível. Os alvos principais eram os navios de guerra, alinhados no que ficou conhecido como Corredor dos Encoraçados. A destruição ali foi inacreditável. Foi cataclísmica. O caso mais famoso é o do USS Arizona. Ele foi atingido por uma bomba que penetrou os convéses e detonou o depósito de munição. A explosão literalmente levantou o navio da água antes de parti-lo ao meio. Meu Deus. Ele afundou em menos de 9 minutos. Levou com ele 1.177 tripulantes, quase metade de todos os mortos no ataque. E até hoje, mais de 80 anos depois, ainda vazam pequenas gotas de óleo dos destroços. As lágrimas do Arizona. É uma imagem muito forte, que nos conecta com o custo humano. Exatamente. E a tragédia não parou ali. O USS Oklahoma foi atingido por vários torpedos e embocou, virou de cabeça para baixo, prendendo centenas de homens dentro. Eles tentaram resgatar? Sim,
Nos dias seguintes, equipes de resgate ouviam os homens batendo no casco, em bolsões de ar, e cortavam o metal para tentar salvá-los. Enquanto isso, nos aerodromos, os aviões americanos, enfileirados para evitar sabotagem, se tornaram alvos fáceis, destruídos no chão. Em meio a esse caos todo, houve alguma resistência? Sim, e é importante dizer isso. Apesar do choque, a reação foi lutar. Artilheiros correram para as estações antiaéreas. Alguns pilotos conseguiram decolar sob fogo e enfrentaram os atacantes. Não mudou o resultado do dia, claro, mas... Foram os primeiros lampejos da resposta que estava por vir. Exatamente. O ataque todo durou menos de 2 horas. Quando a fumaça baixou, o resultado era devastador. Mais de 2.400 mortos, 8 encouraçados danificados ou afundados. Taticamente, uma vitória japonesa esmagadora. Mas você falou da falha estratégica. É aqui que ela aparece. Exatamente aqui. O ataque foi um sucesso tático brilhante e um fracasso estratégico monumental. Por 2 razões. A primeira, e mais importante, foi pura sorte para os americanos. Sorte? Pura sorte. Os 3 porta-aviões da Frota do Pacífico não estavam em Pearl Harbor. Eles não estavam lá. Estavam no mar. Estavam em missões. O ataque japonês destruiu o passado, os encouraçados. Mas o futuro, os porta-aviões, escapou ileso. Eles afundaram os dinossauros, mas os predadores da nova era ficaram livres. Analogia perfeita. E o segundo erro foi ignorar os alvos secundários. Os depósitos de combustível, as oficinas de reparo, a base de submarinos. Tudo ficou praticamente intacto. E isso fez toda a diferença. Toda. Se tivessem destruído a infraestrutura, a Marinha Americana teria que recuar para a Califórnia. O Pacífico ficaria aberto para o Japão. Como não o fizeram, Pearl Harbor continuou sendo a base para a contraofensiva. Então o golpe foi forte, mas não foi o nocaute que eles precisavam. Longe disso. E a reação nos Estados Unidos foi o completo oposto do que Yamamoto esperava. Ele achava que ia quebrar a moral americana, Mas aconteceu o contrário. O ataque uniu o país de uma forma que nada mais conseguiria. O movimento isolacionista, que era fortíssimo, desapareceu da noite para o dia. O choque virou fúria. E aí veio o famoso discurso do Roosevelt. No dia seguinte, o presidente foi ao Congresso e chamou 7 de dezembro de uma data que viverá na ínfama. A declaração de guerra foi aprovada com apenas um voto contrário. Em vez de forçar uma negociação, o ataque criou uma determinação inabalável. O gigante adormecido, como o próprio Yamamoto teria dito, não só acordou enfurecido. A indústria americana se converteu para a guerra numa escala nunca vista. 6 meses depois, em Midway, a Marinha dos Estados Unidos afundou 4 dos 6 porta-aviões japoneses que atacaram Pearl Harbor. A virada. A grande virada. A aposta de Yamamoto tinha falhado espetacularmente. E essa reação também teve um lado bem mais sombrio internamente. Sim, um capítulo muito doloroso. O medo e a histeria anti-japonesa levaram à internação forçada de mais de 120 mil nipo-americanos. Muitos deles cidadãos americanos. 2/3 eram cidadãos nascidos nos Estados Unidos. Foram arrancados de suas casas e colocados em campos de concentração baseados unicamente em sua ascendência. É um lembrete sombrio de como a guerra deforma os valores de uma sociedade. No fim, Pearl Harbor não foi só um ataque militar. Foi um momento em que a distância acabou. A neutralidade americana terminou e o mundo mergulhou de vez na guerra total. Uma única manhã que mudou tudo. E isso levanta uma questão final para a gente refletir. O plano japonês, executado com uma precisão tática quase perfeita, tinha um objetivo estratégico claro: forçar uma negociação, mostrar uma força avassaladora. Mas o resultado foi o exato oposto. O exato oposto. Em vez de quebrar a vontade do adversário, o ataque forjou uma determinação de ferro, uniu um país e despertou um poder industrial que acabou por esmagá-los. Isso nos faz pensar como, muitas vezes, um plano brilhante no papel pode produzir o contrário do seu objetivo. Um lembrete poderoso sobre os limites do cálculo e a imprevisibilidade da reação humana. Exatamente.